seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Pai GPS para o Mundo. Eu quero lhe contar que hoje nós teremos um episódio muito, mas muito interessante. Nele você vai compreender como o direito de fazer escolhas e a oportunidade muitas vezes não são utilizadas por você a partir do momento em que você não se conecta com o seu pai. Quantas vezes você já não se sentiu perdida, perdido, sem direcionamento, buscando uma saída para aprender a lidar ou conseguir lidar com uma adversidade sem enxergar uma solução? Veja, a vida, ela é muito dinâmica e muitas vezes ela acontece exatamente como nós programamos. E aí tudo bem tranquilo, né? A nossa mente vai processando tudo aquilo e vai ficando muito fácil de lidar com aquilo que nós já esperávamos. Então eu me organizei para levantar, tomar café da manhã, viver tal situação, trabalhar aqui, fazer uma reunião ali, e a mente vai processando aquilo dentro de uma zona de conforto. Mas de repente, se alguma coisa inesperada acontece, parece que dá uma pane, a mente para. E nesse momento nós precisamos de agilidade, nós precisamos de consciência, nós precisamos de discernimento para compreender como lidar com aquilo que não estava planejado. E se nós estamos conectados com a energia da força do amor do nosso Pai, se nós estamos preenchidos por essa força do amor, fica simples de, nesse momento, ter jogo de cintura e se ajustar àquela dinâmica que a vida apresentou para você. Mas quando por algum motivo você não tem clareza sobre o papel do pai da sua vida, ou você tem um registro de que seu pai foi ausente e você acaba carregando isso dentro de você como um vazio que não pôde ser preenchido, automaticamente parece que nessa hora o mundo para. E para numa proporção que você fica ali patinando sem compreender como lidar com aquela adversidade, com aquela situação. Eu vou te mostrar nesse episódio que existe um caminho seguro para você se reconectar com a força do amor do seu pai, da sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, mesmo que você não saiba nem o nome dele. Eu vou te contar que o pai é o GPS para o mundo. O pai é aquele que te apresenta para o mundo e te impulsiona ao progresso. Mas antes de dar continuidade a todo esse assunto, eu preciso te lembrar que no episódio anterior eu fiz um encontro muito diferenciado e tive uma entrevista com a Eliane Bacocina. Nessa dinâmica, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nós falamos da importância de sermos criativos e o quanto essa criatividade nos impulsiona ou se torna uma ferramenta significativa para nós lidarmos com as adversidades da vida. Quando conseguimos associar cognição e criatividade, equilibramos a ferramenta que se torna muito necessária para que nós aprendamos a lidar com aquilo que nos apanha de forma inesperada. E veja como tudo está ligado. Se você não tem a ferramenta e você não tem a energia do seu pai, da força do amor do seu pai dentro de você, você fica completamente perdido, perdida. Mas se você tem a energia dentro de você e também não se utiliza da criatividade, talvez você sinta que precisa fazer um grande esforço para conseguir encontrar um caminho de solução. Ou talvez você tenha a criatividade, mas não tenha a energia do seu pai e o mesmo vai acontecer. Então veja que através dos nossos encontros semanais, nós vamos construindo uma consciência sobre tudo que já existe dentro de nós, disponível para que nós vivamos a nossa melhor forma de se conectar com a vida, mas de repente não estamos sabendo aplicar, colocar em ação, colocar em prática. E quando você vai expandindo a sua mente, enxergando esses recursos, quando você vê, você não desvê mais, não é verdade?
E a partir daí você consegue, então, se utilizar de forma funcional desses recursos para alcançar resultados diferentes daqueles que você alcançava anteriormente. Quando nós queremos mudar algo na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar de forma diferente com as situações para que os resultados diferentes aconteçam. Se eu faço sempre o mesmo, eu alcanço sempre os mesmos resultados. Não existe aquele ditado: um time que está ganhando não se mexe, mas eu vou continuar construindo uma mesma dinâmica e o mesmo resultado. Agora, se o time não está ganhando, é hora de testar novos jogadores. E é esse o meu convite semanal para você. Nesse encontro da semana passada com a Eliane, nós fizemos um convite arrojado para você. Para a partir daquele encontro, você separar um bloco de notas, você separar uma caneta, um lápis e ter sempre próximo a você para que você crie seus registros. Um livro de memórias, talvez uma autobiografia, talvez um diário. Mas o importante é você começar a se conectar com a escrita, criando a habilidade de escrever, gerando registros que vão inclusive se tornar um conteúdo rico para que no futuro você possa reler e então se inspirar com esse conteúdo. Você vai deixar um legado para aquelas pessoas que te amam à medida em que forem lendo. Talvez se torne um conteúdo de contribuição para mais pessoas, como um pequeno livro. E também ali você vai exercitar a escrita criativa. À medida em que você vai escrevendo, você vai abrindo novos caminhos neurais. Você vai criando novos caminhos neurais. Se você não exercita a sua escrita, se você não exercita a racionalidade, se você não exercita a criatividade, você fica patinando, sempre fazendo os mesmos caminhos, e à medida em que você vai fazendo, construindo os mesmos caminhos, você vai fortalecendo sempre os mesmos neurônios. O calibre desses neurônios vão se engrossando, mas outros ficam adormecidos. E você usa sempre o mesmo caminho de ida e de volta, de ida e de volta, e todo o restante da sua mente fica sem ocupação. Você se torna uma pessoa engessada, pouco criativa, pouco solucionadora de dinâmicas que surgem quando você menos espera. Então, é fundamental que você olhe para a sua vida e compreenda que existem muitas oportunidades de você relatar o que está acontecendo. E à medida em que você vai criando o hábito de fazer esses relatos, você vai percebendo que a sua história vai ganhando um registro e vai ganhando um significado ainda maior. Porque quando você escreve a sua história, você reconhece inúmeros pontos que vão surgindo nela e o quanto esses pontos são motivos para você sentir gratidão, para você sentir o reconhecimento, o valor que ele possui e perceber que a sua vida não está sendo em vão, mas uma vida que está sendo vivida de forma individual e na sua mais profunda totalidade. Então, hoje, não diferente do convite da semana passada e não diferente dos próximos encontros que eu vou ter com você, eu te convido a ter por perto esse bloco de notas, essa caneta, esse lápis. Eu quero te convidar a iniciar escrevendo, fazendo pequenas anotações sobre o valor do papel do seu pai na sua vida. O pai, ele é o GPS, ele é aquele que te impulsiona para o mundo. Ele é aquele que te impulsiona em direção ao progresso. Quando você não reconhece a energia do pai dentro de você, você fica paralisado, paralisada, sem conseguir se sentir impulsionado, impulsionada em direção ao progresso. Também eu preciso te dizer que a mãe que nega a força do pai, tentando tomar o filho somente para ela e se negando a compartilhar com o seu pai, automaticamente nega ao filho o desenvolvimento, o sucesso, a evolução. Quando a mãe reconhece a grandeza do pai no filho, ela libera o filho para o progresso, para a evolução. Eu sugiro que você faça essas duas pequenas anotações, porque elas podem valer tanto de aprendizado para você, como também de reorganização para algo que pode se manifestar no seu cotidiano. E essas duas consciências podem mudar toda a sua relação com a sua vida, com o seu êxito,
com o seu sucesso, com o seu progresso. É importante você se lembrar que tudo aquilo que preenche o seu eu interior vem da mãe. Então, aquela força de se manter preenchido, intacto, inteiro, está disponível, compartilhando habilidades, dons, vem da mãe. A energia que te impulsiona a multiplicar a manifestação da habilidade, dos dons, vem do pai. Então a mãe, ela te preenche no sentido de você se permitir enxergar suas virtudes, seus dons, seus papéis, suas qualidades referentes a esses papéis e a habilidade de contribuir a partir desses papéis, desses dons. O pai, ele te impulsiona para que você então se torne um multiplicador de contribuições, utilizando o que existe de melhor potencial dentro de você, para que você possa deixar a sua contribuição em diversas partes do mundo e, como consequência, trilhe um caminho aonde você vai semeando muitas sementes de desenvolvimento, de evolução. E como consequência, você vai deixando um legado, uma marca nesse caminho, se conectando a cada dia à sua melhor versão e podendo então usufruir da energia da vitória, do êxito, do progresso. Mas, Kátia, eu não conheci o meu pai. Eu não sei o nome do meu pai. Nunca nem me foi revelado quem era o meu pai. Então quer dizer que eu estou condenado a não ter progresso? Não. Não é verdade. A consciência sistêmica, ela vai muito além de você conhecer ou saber sobre a história do seu pai. Essa conexão, ela vem de dentro de você. Ela começa no reconhecimento que você é 50% energia de uma mãe e de um pai. E quer você tenha revelação sobre essa mãe, sobre esse pai, quer você nunca tenha tido essa revelação. Você pode vir de um processo de adoção onde você nunca se conectou com essa mãe, com esse pai, mas você reconhece que o universo se esforçou para que você vivesse a sua melhor oportunidade de surgimento. E então ali disponibilizou um pai e uma mãe para te colocar no mundo. Eles não puderam seguir com você, mas depois você seguiu acompanhado por uma outra pessoa, por uma família, mas você não despreza os recursos do dom da vida, do propósito da sua existência, do surgimento da sua identidade, da sua essência. Esse primeiro surgimento, o desabrochar da vida, o milagre da existência, ele aconteceu a partir de um pai e uma mãe biológicos. E você estar em paz com esse surgimento, sentindo gratidão por esse surgimento, sem julgar, sem apontar, sem ficar tirando conclusões sobre bom ou ruim, certo ou errado, simplesmente se colocando no seu lugar, em concordância com tudo como foi, é e está, é fundamental. Quando você começa a olhar e tirar conclusões, e nessas conclusões você começa então a rotular o seu pai, automaticamente você está rotulando 50% do que você é. E você começa a viver uma instabilidade sobre você mesmo, sem perceber. Antes de apontar para o seu pai, você está apontando para você também. E isso começa a desencadear dentro de você um sentimento de rejeição por você mesmo. E aí você começa a dar um passo para trás, na direção contrária ao progresso, porque você teme a semente que você vai lançar no caminho que você vai percorrer. E você começa então a viver uma paralisia. Você começa então a viver uma negação sobre esse caminho. Você começa então a olhar para dentro de você, procurando aquilo que se perdeu sem conseguir encontrar. Porque o que se perdeu se chama pai. E enquanto você não faz essa conexão com o pai, você não faz a conexão com a sua existência, você não faz a conexão com a sua própria vida. E se você vem de um processo de adoção, o primeiro passo é você ter clareza sobre o quanto o universo se esforçou pela sua existência. O quanto o universo não mediu limites para te proporcionar o surgimento. E talvez
seja difícil para você viver uma aceitação sobre a forma como você surgiu. Então, se você não tem bem clara a forma como você veio ao mundo, e se você tem dúvidas se seu pai, se a sua mãe desejavam mesmo a sua existência, e vai além do desejo, vai do propósito da sua existência, é hora de fazer as pazes com essa história. Então, eu te convido a fazer um breve exercício a fim de você se reconectar com o princípio da sua existência. Claro que depois, para você realmente usufruir de uma energia mais profunda de conexão com o Pai, eu vou te propor uma atividade, eu vou te propor todo um programa. Mas, de início, é fundamental que para que você tenha até a energia de desejar fazer algo a mais por você, é fundamental que você então viva essa conexão com a energia do seu Pai. Convido então você agora a fechar os seus olhos. Faça uma inspiração profunda e comece então a soltar os seus pensamentos, os ruídos internos. Vá se conectando cada vez mais à sua respiração, ao silêncio interior. E vá sentindo paz, vá sentindo um serenar. Eu te convido a perceber que você está agora diante de uma grande fila. Essa é a fila dos seus antepassados. Atrás de você, do seu lado direito, você pode sentir a energia da força do amor do seu pai, quer você tenha conhecido ele ou não. Atrás de você, do seu lado esquerdo, você pode sentir a energia da força do amor da sua mãe, quer você tenha conhecido ela ou não. Atrás dos seus pais, você sente a presença dos seus avós. Atrás dos seus avós, a presença dos seus bisavós. E assim por diante. A fila vai cada vez se ampliando mais. E lá, bem lá atrás, existe uma origem. Você não sabe qual é essa origem, mas você entende que na origem transborda a energia de vida. Essa energia transbordando, ela vai passando de geração em geração, alcançando todos os seus antepassados, até que alcança o coração dos seus pais. Essa energia então transborda e os seus pais te entregam este transbordar. Vá sentindo uma fonte surgindo no centro do seu coração e um grande transbordar acontecendo. Vá sentindo o movimento da vida que envolve esse transbordar e vai dizendo sim para ele. Vá reconhecendo a força que transborda. Vá sentindo o quanto essa força jorra no centro do seu coração e circula por todo o seu corpo. Sinta que transborda coragem, disposição de viver. Sinta um entusiasmo, um desejo de dar os próximos passos e de começar a explorar esse novo caminho. Talvez você queira pausar um pouquinho esse nosso encontro e permanecer sentindo um pouquinho mais esse transbordar. E quando você sentir que está ok, o preenchimento aconteceu, você pode fazer uma reverência a toda essa fila e você pode abrir os seus olhos. Esse é o primeiro passo para você reconhecer a profundidade do alcance desse amor.
Ninguém surge do além. Todos nós temos um pai e uma mãe biológicos. Enquanto nós ficamos nutrindo a tristeza, a angústia, o julgamento, o ressentimento sobre quem foram os nossos pais, automaticamente nós estamos dando um passo na direção contrária a todo o desenvolvimento e também um passo na direção contrária em fazermos as pazes com nós mesmos. Quando nós não reconhecemos o valor dos nossos pais, nós não nos sentimos merecedores de sermos reconhecidos. E isso muda tudo. Mas veja, talvez você agora esteja dizendo, Kátia, no início desse nosso encontro, você me disse o quanto a energia do Pai entregue para cada um de nós determina a força de fazer escolhas conscientes. E eu tenho muita dificuldade de fazer escolhas conscientes. Mas eu não sei se eu tenho uma desconexão com o meu pai, se eu tenho uma desconexão com a minha mãe. Veja, você não precisa se preocupar. Daqui a pouco eu vou trazer para você breves perguntas. E a partir dessas perguntas, que serão um teste, você vai entender se você precisa se reconectar com o seu pai ou se você não precisa. E se você precisar, eu vou te contar que eu criei um programa para que você viva essa reconexão. Esse programa tem o mesmo nome que esse nosso episódio de podcast, Pai GPS para o Mundo. Nesse programa, você vai encontrar um passo a passo seguro, fazendo exercícios e dinâmicas sistêmicas que vão te proporcionar o desenvolvimento da criação deste vínculo. E para você que está assistindo esse episódio, você vai encontrar uma opção, uma oportunidade especial para adquirir esse nosso programa. Você vai encontrar aqui abaixo do nosso episódio um link para que você possa adquirir e usufruir por um ano de todo esse material que vai lhe proporcionar a construção de uma ponte para o caminho de desenvolvimento, de sucesso, de êxito. E este caminho é um caminho que lhe conduzirá a uma nova forma de se relacionar com a vida. Uma forma tomada de expansão de consciência, de confiança, de certeza e de visão clara sobre escolhas e caminhos a serem seguidos. Mas antes disso, antes de fazermos o teste, eu quero te convidar a fazer um exercício que vai iniciar-se hoje e você vai estender esse exercício por 21 dias. Esse exercício, ele tem como base a física quântica. Ele é a criação de um novo hábito. Então, se você iniciá-lo, você deve fazer por 21 dias para que ele faça efeito. Parece bobo, inocente, mas ele é um forte exercício para gerar fortalecimento de conexão com o Pai. Você vai imaginar uma cor para representar a força do amor do seu pai. Por exemplo, a cor azul. E você vai imaginar que você coloca um pouco de água num copo e essa água fica azul. Você toma essa água e vai sentindo essa água passando e circulando pelo seu corpo. E você vai então imaginando que o seu corpo vai ficando todo azul. E você vai dizendo: eu tomo a força do amor do meu pai. E você vai se preenchendo desse azul. Por 21 dias seguidos você vai fazer isso. E você vai contar uma nova percepção para sua mente, para os seus hábitos. E automaticamente, quando você nem perceber, você passou pelos 21 dias e você ressignificou a presença da força do amor dentro de você. Veja, você é uma mistura da força do amor do seu pai e da sua mãe. Se não fosse o seu pai biológico, você não seria você. Se não fosse a sua mãe biológica, você não seria você. Então, somente a conexão dessas duas energias e dessas duas partes podia gerar quem você é. Aceite e olhe com gratidão para o que você é. Mas, Kátia, agora eu tenho uma curiosidade.
Eu quero saber se de fato eu tenho já conectada comigo a energia da força do amor do meu pai ou eu não tenho. Então vamos lá. A primeira questão que eu vou te trazer é: feche os seus olhos e imagine uma cena com o seu pai. Observe cada detalhe dessa cena. Agora, eu quero que você escolha entre a alternativa A, que é essa cena é um retrato de um momento feliz com o meu pai e retrata um de muitos que eu vivi com ele. Eu estou em paz com a história que eu vivi com o meu pai. Ou a letra B. Essa imagem é algo que eu queria viver, mas nunca consegui alcançar. Até hoje eu espero vivê-la. Ou é uma imagem que me gera tristeza, desconforto, sofrimento. Anote se você escolheu a alternativa A ou a alternativa B. Agora, eu quero que você responda mediante uma afirmação que eu vou trazer para você. Você fez uma escolha profissional, uma escolha de vida, e hoje você se encontra em determinado lugar. Essas escolhas que você fez geraram A, um reconhecimento por parte do seu pai, talvez mesmo sem ele te conhecer. Se ele estivesse diante de você, ele te aplaudiria e diria: parabéns, meu filho, minha filha, você fez a escolha certa e você é brilhante. Ou alternativa B: meu filho, eu te disse, seria tão mais fácil se você tivesse seguido o caminho que eu te orientei. Você sente que as escolhas que você fez até hoje geram alternativa A, um reconhecimento de valor por parte do seu pai, ou geraria caso você o conhecesse, ou alternativa B, um reconhecimento de não valor. Seu pai não te apoiaria vendo da forma como você está. E se hoje ele pudesse te trazer um recado ou uma orientação, ele diria: faça diferente. Vamos agora à terceira questão. Como seu pai e sua mãe se relacionaram? Seu pai e sua mãe tinham um relacionamento saudável? Ou então o relacionamento que eles tinham cabia a eles e você não interferia? E você tem uma imagem clara do valor do seu pai, da sua mãe e respeita a forma como eles viveram. Ou B, seu pai e sua mãe viviam brigando, isso te desagradava. Você o tempo todo saía em defesa de um deles ou ainda você se sentia cobrado, cobrada a sair em defesa de um deles. Escolha a alternativa A ou a alternativa B. A partir daí, eu quero que você observe. Você fez 3 escolhas. Se dessas 3 escolhas, 2 foram alternativa A, você está conectado, conectada com o seu pai. 2 ou 3, alternativa A, está tudo certo. Se você escolheu a alternativa B, 2 ou 3, isso significa que se você teve 2 vezes a alternativa B ou 3 vezes a alternativa B, você está desconectada, desconectado ao seu pai. Você tem potencial para se conectar ao seu pai e render uma nova performance no que diz respeito ao seu caminho rumo ao progresso, ao desenvolvimento. É importante nós compreendermos que muitas vezes nós desperdiçamos a nossa criatividade buscando exercer ou desenvolver características ou situações que agradem o nosso pai, ao invés de desenvolver situações dinâmicas que nos conectem ao progresso. Quando nós não estamos bem resolvidos com o nosso pai, o nosso maior objetivo deixa de ser inconscientemente o progresso. Talvez racionalmente você pense nisso todos os dias, mas inconscientemente você deixa de buscar esse progresso e passa a buscar o pertencimento, o aplauso, o reconhecimento. Você fica ali esperando ainda que o seu pai diga: meu filho, minha filha, você é brilhante.
mesmo que nunca tenha conhecido e não tenha chance ou oportunidade de vê-lo pessoalmente. Mas no fundo, você fica repetindo padrões com uma única intenção: se manter como criança, esperando um pai que venha te salvar e venha te conduzir ao desenvolvimento de uma vida adulta. Então, se hoje você se percebe entregando duas alternativas ou mais na letra B, é sinal de que os seus pensamentos estão sendo alimentados para você suprir uma carência interna. E aí, você fica alimentando caminhos neurais que te sabotam, que geram um grande desperdício energético para trazer pouco resultado. E aí você fica com aquele sentimento: cara, eu faço e não saio do lugar. Por que você faz e não sai do lugar? Exatamente porque você está fazendo para ser reconhecido pelo seu pai, e não para se conectar à sua melhor versão e para desenvolver o seu melhor papel de adulto que contribui junto à consciência sistêmica e vive a sua melhor forma de exploração dessa realidade, dessa dinâmica. A partir daí, o que você pode fazer? Usufruir de uma oportunidade muito especial que eu estou colocando aqui para você hoje. Então, se você sente que você pode viver a sua melhor dinâmica e você ainda não está conseguindo, até porque as respostas ficaram claras e você não está conectada à sua melhor forma de existência, não está conectada à energia vital do seu pai, à energia de vida do seu pai, é o momento de você utilizar os recursos que estão disponíveis para você para que esse desenvolvimento aconteça. E aí, basta você clicar no nosso link e fazer a sua inscrição no programa Pai GPS para o Mundo. Nesse programa, você vai compreender que existem correções sistêmicas através de uma constelação coletiva e também uma expansão de consciência no que diz respeito ao papel do pai na sua vida através dos exercícios que você vai praticar. E você vai se surpreender com os resultados que a vida vai começar a te apresentar. Porque, na verdade, tudo já está disponível para você. Nada ficou indisponível. Mas você não está conseguindo se conectar a essa disponibilidade exatamente porque você está desconectado com o seu pai. Quando existe uma desconexão com o pai, existe uma desconexão com a fonte que te impulsiona ao progresso, ao desenvolvimento, à evolução. Toda a bagagem já está dentro de você. A criatividade, a consciência sobre escolhas, mas muitas vezes ficam em janelas adormecidas, porque é essa energia do pai que abre as janelas e te impulsiona ao desenvolvimento, ao progresso, ao sucesso, ao mundo. Como eu te disse anteriormente, o pai apresenta o filho para o mundo. Se nós não nos sentimos conectados ao nosso pai, nós perdemos o nosso anfitrião para o mundo. E aí nós ficamos desgarrados, perdidos, sem saber qual é o caminho que nós devemos seguir. Fica aqui, então, o meu convite para você. Não deixe de usufruir de todo o conteúdo que eu te entreguei. Faça os 2 exercícios e use da oportunidade que a vida está te dando para se conectar à sua melhor forma de existência. Que tudo isso, que todo esse nosso encontro, essas informações, não se percam, mas ao contrário, possam ficar registradas nesse seu diário, nesse seu bloco de notas e também possam ser praticadas para que você alcance um resultado ainda mais brilhante na sua vida. Eu agradeço a sua disponibilidade, o tempo que você investiu aqui comigo nesse nosso encontro e eu tenho a certeza que nesses caminhos da vida eu te encontrarei rumo ao seu progresso. A minha gratidão por estar aqui comigo. Um grande beijo. Deus te abençoe.